Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Em Gênesis 37 nos conta a história de um jovem, José era o seu nome, que ao contar os seus sonhos para os seus irmãos, virou motivo, alvo de inveja, intrigas, ódio e até tentativa de assassinato. Na caminhada cristã, no nosso crescimento em Deus, haverá momentos em que teremos que enfrentar invejosos, pedradas, pessoas que tentarão assassinar nossos sonhos. Mas é importante, é preciso sabermos que no deserto da preparação de Deus existem esses tipos de pessoas que tentarão pôr obstáculos em nossos caminhos. Enfrentaremos lutas, oposição, renúncia, pessoas invejosas que por vezes tentarão assassinar nossos sonhos. Mas pegando exemplos de homens, mulheres, usados por Deus, na Bíblia, exemplo do próprio José, nos deixa a certeza, a esperança, a convicção de que aqueles que são forjados na preparação do Senhor alçarão alvos maiores, com o propósito de sempre glorificar a Deus. Deus chama Abraão e primeiro Deus diz que ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra, para um lugar que Deus iria mostrar ao longo do caminho. Foi necessário Abraão agir. E a vida de Abraão não foi fácil. Não foi fácil. Abraão foi um homem próspero, sim, mas passou por situações complicadíssimas. A exemplo de ter que ver sua esposa e fazer parte do harém de Faraó. Em outra ocasião, Abraão teve que se preparar com aqueles criados da sua casa para enfrentar uma guerra, literalmente ir para a guerra, para livrar o seu sobrinho Ló, que havia sido levado como prisioneiro. Em outro momento, aquilo que ele mais amava foi pedido que ele o sacrificasse, o seu filho Isaque. Preparação para o que viria
mais na frente. Moisés foi o maior líder da história dos hebreus. E talvez você diga, tudo bem, mas Moisés foi criado no palácio egípcio como um faraó, teve todo tipo de regalias. Não esqueçamos de que ao nascer, Moisés precisou lutar pela vida para sobreviver. Em um momento em que o decreto do rei egípcio era que todo menino macho, ao nascer, deveria ser jogado ao rio, aos crocodilos. Foi neste período que nasceu Moisés. Seus pais tiveram fé, tiveram que se desdobrar para esconder a criança durante 3 meses. E não foi fácil esconder uma criança durante 3 meses. Na sua vida adulta, na preparação de Deus, Moisés passou 40 anos no deserto, aprendendo a ouvir, a ser paciente, a esperar. Preparação. O que dizer de Davi? Davi, quando cuidava apenas do rebanho do seu pai, tudo bem, ele tinha que enfrentar feras para livrar o rebanho, mas nada comparado com o que viria a acontecer com Davi quando ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei, ele não passou a ser rei naquele momento. E desde que Saul, o rei, descobriu ou suspeitava que o seu reinado teria que ser passado a Davi, Saul passou a perseguir Davi de todas as maneiras e em todos os lugares possíveis para tentar tirar a vida do jovem Davi. Foi ungido rei, passou a reinar muitos anos depois de ser ungido, mas as perseguições começaram cedo. Pessoas tentando assassinar seus sonhos. E Jesus, o nosso irmão mais velho, o Deus homem, o Jesus homem, desde o seu nascimento teve que lutar para sobreviver, para não morrer antes do tempo determinado por Deus. Ao nascer, seus pais teve que fugir para o Egito para evitar a morte, para evitar o assassinato. Durante o seu ministério, nas suas biografias dos 4 evangelhos, nós observamos Jesus volta e meia tendo que se retirar para evitar o confronto com os fariseus, porque estavam tentando de todas as maneiras pegar para prendê-lo, para assassiná-lo. Destruidores de sonhos.
Em 1 Reis, capítulo 17, nos conta a história de Elias. Em um momento em que o reino do norte, Israel, estava vivendo uma apostasia, uma idolatria, com Acabe deixando sua esposa Jezabel tomar as rédeas do reinado, Jezabel assassinando os profetas. Elias chega e, na autoridade do Senhor, profetiza que sobre a sua palavra não choveria durante 3 anos. Jezabel tenta pegar Elias para assassiná-lo também. Deus protege Elias e manda Elias ir para um lugar distante, para o riacho ou ribeiro de Querite, e que ele ficasse ali, que ele iria beber da água do ribeiro, e pela manhã e pela tarde os corvos os alimentariam, trazendo pão e carne. Preparação de Deus. Acabe e Jezabel tentaram encontrar Elias em todos os lugares possíveis. Mas neste momento, a sós com Deus, Elias estava aprendendo, sendo treinado, aprendendo a ouvir a voz de Deus, a esperar em Deus, para aquilo que viria mais adiante. A caminhada cristã tem sacrifícios, tem momentos de solidão, tem momentos de reclusão, momentos que precisamos para pensar, repensar, refletir, ponderar. Assim é com todos os homens e mulheres de Deus, que nós temos como um exemplo na Bíblia. Elias esperou. Deus disse que era para ele ir para o ribeiro e ficasse lá. Deus não disse mais nada. E Elias foi paciente, esperou a preparação de Deus. Quando o ribeiro secou, aí foi que Deus se manifestou. Mandou que Elias fosse para uma região, uma cidade chamada Serepta, no estado ali de Sidom, que Deus já havia preparado uma viúva que iria alimentá-lo. Mas quando Elias chegou naquela localidade, encontrou aquela viúva colhendo os gravetos para preparar sua última refeição para ela e o seu filho. Mas Deus não havia dito que a viúva iria alimentá-lo? Sim. Que contraste é este? A preparação de Deus serve para isto. Para quando chegarmos na frente em um momento em que todos veem apenas escassez, miséria, falta de esperança, o homem e a mulher de Deus chega para mudar o cenário. Aquela mulher estava se preparando para a sua última refeição, mas o homem de Deus chegou e no meio da escassez veio com ele a bonança. Aquela viúva trouxe a água para o homem de Deus, como ele havia pedido, e depois preparou o bolo
como o homem de Deus havia pedido. E conforme a palavra do profeta, houve abundância de azeite e de farinha. Preparação. Mas a preparação de Elias ainda não havia acabado. Depois de um tempo, o filho daquela viúva adoece e morre. E agora? O que fazer? Elias ora e Deus dá vida àquela criança, aquele menino novamente. Esse episódio é a primeira ressurreição de alguém registrado na Bíblia. A primeira ressurreição de alguém que está registrado na Bíblia. Olha a preparação. Elias estava se preparando, Deus preparando Elias para o que ele iria enfrentar mais na frente. Elias estava se preparando para um embate ali no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera. Deus deu vitória ao seu servo. E acabou para Elias? Não. Mas na frente, quando Acabe e Jezabel trama a morte de Nabote por causa da vinha, Deus manda o profeta novamente avisar que os cães comeriam a carne de Jezabel. Os cães lamberiam o sangue de Acabe. Terminou para Elias? Não. Depois da morte de Acabe, de Jezabel, o filho de Acabe e Jezabel, Acasias, cai da sacada ou da janela do palácio, adoece, fica enfermo em cima de uma cama. E ele manda os seus mensageiros ir consultar um deus pagão para saber se iria viver ou não. O homem de Deus, que havia passado pela preparação do Senhor, Deus manda ir ao encontro daqueles mensageiros e perguntar a eles: por acaso não existe Deus ou profeta do Senhor para ser consultado em Israel? E a mensagem para o rei Acasias é: por causa disto morrerás. Tu não levantarás desta cama. O rei Acasias manda 50 homens e um capitão para levar Elias até ele. Quando aqueles homens chegam, ele diz: homem de Deus. Elias disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Preparação para o que vem mais adiante. E o que aconteceu? Elias não passou pela morte. Subiu para o céu numa carruagem. Preparação. Existem pedradas. Existem pessoas que tentarão assassinar os teus sonhos. E o que falar do nosso jovem José? José sabia que seria governador algum dia? Não. Mas o chamado de Deus começa ao sermos gerados. O chamado de Deus para a nossa vida. E ao longo da nossa caminhada, nosso crescimento, Deus vai nos mostrando o propósito que Ele tem para conosco.
E assim foi com José. Só que José contou seus sonhos para pessoas que não tinham maturidade de ouvir. Tentaram assassinar os sonhos de José. Mas os sonhos que José sonhou foram os sonhos que Deus havia dado a José. Foi vendido para o Egito. Escravo, comprado pelo capitão do exército de Faraó, Potifar. Mas José sabia que Deus estava com ele. E até o seu senhor reconheceu que José era um jovem abençoado. Tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. E isto suscitou, levantou, despertou curiosidade naquela bela egípcia, sua senhora, a esposa de Potifar. José estava sendo preparado para algo bem maior que ele não tinha conhecimento. Em meio àquela vida de escravo, José poderia jogar tudo para o alto, desprezar sua fé e se aproveitar daquele momento em que aquela bela mulher estava tentando seduzi-lo, há muito tentando seduzi-lo. Mas a preparação de Deus para aquilo que Ele tem para nós mais à frente exige de nós integridade, honra, temor, respeito, princípios. José sabia que Deus estava com ele, mas não sabia que seria um dia livre da escravidão, que um dia voltaria a rever seu pai, sua família. Não cedeu à tentação e a recompensa foi ser levado para a prisão. Olha a preparação de Deus. Mas lá na prisão, José se tornou administrador daquele lugar. Porque por mais que venham as vicissitudes, os problemas, quem permanece fiel, Deus permanece com ele. E no momento oportuno, José foi elevado a governador daquele país. E livrou seu pai, seus irmãos, que haviam tentado matar seus sonhos, também foram beneficiados com aquilo que eles provocaram no jovem José. O que aprendemos? Os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados. Não perca o foco. Não procrastine seus planos. Haja, levante. Saia da zona de conforto. Se prepare, Deus quer te usar. Continue sonhando, continue insistindo, continue perseverando. Continue resistindo às investidas para tentar te tirar do foco, para tentar te levar a pegar atalhos que te farão estacionar no caminho. Não pegue atalhos.
Haja com honra, com integridade, e Deus estará contigo. Mas uma advertência: cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado, pois tentarão assassinar teus sonhos. Deus abençoe.